Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, bem-vindos ao nosso canal. Espero que você possa já estar inscrito e, se não tiver querendo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para sempre estar atualizado. Todas as vezes em que nós lançarmos o conteúdo, você vai receber a notificação daquilo que nós postamos aqui. A minha ideia para hoje é mostrar para vocês como é que eu elaboro. Quase não saiu. Como é que eu elaboro os meus esboços? Como é que eu faço os esboços? E aí eu vou falando. Eu acredito que algumas dessas dicas talvez funcionem com vocês, porque funciona comigo. Tá? Se você faz diferente, quiser acrescentar alguma dica, coloca aí embaixo nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Da teoria para a prática. Vou passar aqui o próximo slide. Esse aqui é o material que eu utilizei para elaborar esse esboço. E aqui eu quero mostrar para você a diferença também que existe de esboço e sermão. Se você não sabe ainda, o esboço, você coloca a ideia que você tem. Então você coloca em cada tópico aquilo que você quer falar, que vai te lembrar do que você precisa falar. Já o sermão vai colocar tudo o que você precisa falar. Já o sermão vai colocar tudo aquilo que você precisa falar. Então, no esboço, você olha o tópico e você discorre sobre o assunto. É apenas um tópico. No sermão, você lê aquilo que você vai pregar. Então, essa é a diferença. A questão do sermão é muito mais complicado. Você precisa dominar a leitura, você precisa ter uma boa memória, você precisa fazer tudo de forma em que você não fique apenas olhando o papel. Então é muito mais complicado, muito mais trabalhoso. Mas o esboço, que é o que a maioria de nós usamos, pelo menos no grupo, né, que eu faço parte, o meio em que eu faço parte, utiliza-se do esboço. O material de apoio que eu utilizei para elaborar esse sermão, como exemplo, eu coloquei aí 2 léxicos, o léxico da CPAD e o léxico da CBB. O léxico da CBB, Sociedade Bíblica do Brasil, é esse vermelho, e o léxico da CPAD é esse amarelo. E eu coloquei aqui também o Novo Testamento, né, de grego analítico. Esse é o material que eu utilizei. Uma dica importante é quem prega, quem ensina, tendo oportunidade, que hoje em dia está mais fácil, está mais acessível do que há anos atrás, procure aprender os originais do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Isso vai facilitar para você a compreensão do texto. Eu estudei também através da Bíblia NVI e da Almeida Corrigida, Almeida Revista Corrigida. A NVI, essa Bíblia maior, que é uma linguagem mais contemporânea, e a Almeida Corrigida Fiel, essa Bíblia menorzinha. E também a ideia que eu trago aqui para vocês é cadernetazinhos, cadernozinho, olha, mede a palma da minha mão esse caderninho, mas eu carrego ele comigo sempre que eu vou ler a Bíblia, porque ali eu coloco alguns insights, algumas ideias, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Dicas para elaborar o sermão. Leia várias vezes o texto sem anotar nada no primeiro momento. Então, se você vai pregar, mentalizou o texto, escolheu o texto em que você vai pregar, leia-o várias vezes, sem anotar nada no primeiro momento. Segunda dica, leia várias vezes essa mesma passagem em uma linguagem contemporânea e numa linguagem um pouco mais formal, né? Por quê? Porque às vezes a linguagem contemporânea dá a entender uma coisa e na linguagem arcaica dá a entender outra coisa. Isso facilita também a compreensão do texto. A terceira dica, leia sempre capítulos antes, capítulos posteriores da passagem selecionada. Por quê? Porque às vezes
aquilo que você vai pregar, ela está dentro de um contexto maior. E essa ideia de contexto é interessante, porque o contexto não é apenas versículos abaixo e versículos acima. O contexto pode ser um capítulo, um livro, o autor, o período em que o autor escreveu, o período em que a história está se passando. Então, ter a ideia de capítulos anteriores e capítulos posteriores é interessante para o contexto. Mas o contexto ele pode ser histórico, geográfico, linguístico, o gênero do livro, enfim. Então, existem vários contextos aí, assunto para outro dia. E quarto, anote tudo em um segundo momento. Um exemplo. Eu já li a semana toda o texto. Então, aí você vai começar a anotar. Já tem 3 dias que eu estou lendo o mesmo texto. Aí você vai começar a anotar, porque você já teve tempo de meditar bastante naquilo que você está lendo. Então anote em segundo momento, inclusive anote as dúvidas que você tem, para que você possa recorrer a um comentário, recorrer a um dicionário, a uma enciclopédia, para que isso facilite a compreensão sua e de todos que irão lhe ouvir. A título de exemplo, eu selecionei Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 46. Vamos ver o próximo slide. Antes de mais nada, vamos falar sobre os 3 pilares da pregação. Se você já está há algum tempo nessa caminhada, você já sabe. Mas se você está iniciando agora a pregar, a pregação ela tem 3 pilares: tema, introdução e mensagem. O que é que você coloca no tema? O tema ele é um resumo em uma frase ou em uma palavra, mas uma frase bem curtinha. E esse tema ele tem que ser atrativo para os ouvintes. Então, ele vai aguçar a curiosidade dos ouvintes. E ele é uma frase que, ao ouvir ou ao lembrar desse tema, as pessoas vão relacionar o assunto que você tem. Então, a mensagem curta, atrativo para os ouvintes e que aguça a curiosidade. Fuja desses temas já muito batido, muito utilizado, muito já vistos, né? Tem que ser algo interessante, algo impactante. Eu vou pregar sobre Davi e Golias. Tá, você vai pregar sobre Davi e Golias. Mas qual é a sua mensagem? O que é que você quer que as pessoas lembrem? Eu quero lembrar, vou pregar e vou dizer que Davi confiou em Deus. Então, cara, não tem necessidade, não tem o porquê. É redundante demais você colocar o tema Davi e Golias. Não, coloca algo mais criativo. A confiança dos servos de Deus em Jeová. A confiança do cristão em Deus. Né? Por que podemos confiar em Deus nas adversidades? Olha só, já mudou. Né? E aí você vai elaborar a sua mensagem em cima disso. A introdução é como se fosse uma ponte. Ela liga o tema até a mensagem. Então, lembre-se de fazer a introdução de acordo com o tema e de acordo com a mensagem. Porque é como se você fosse conhecer uma casa e aí você entra nessa casa pela sala e depois você vai para os outros ambientes, né? Então, geralmente, as pessoas deixam a entrada da casa, a fachada da casa, linda, maravilhosa, né? De forma que as pessoas que olhem para a casa digam assim, nossa, essa casa por dentro deve ser linda. Embora que isso não seja verdade todas as vezes, mas a ideia da introdução é essa, né? Algo que liga a mensagem ao tema. A introdução deve ser curta, então não se tem por que você demorar mais de 10 ou 15 minutos na introdução, tendo em vista uma pregação de meia hora ou de 40 minutos. Então, 10 minutos é um tempo ideal, é um tempo bacana para você elaborar a introdução. De 5 a 10 minutos. E a introdução também, ela vai dizer o quanto você está preparado para pregar aquela noite.
Porque na introdução você pode perder a atenção dos ouvintes. Então a introdução vai dizer assim: eu estou preparado para pregar esta noite. Né? Eu até coloquei lá, é aqui que você vai demonstrar o quanto você está preparado para pregar. Então essa é a introdução. Por último, a mensagem. A mensagem é o ponto principal da pregação. É aquilo que você quer dizer para a igreja. É aquilo que você quer que a igreja lembre da noite em que você está pregando, ou do dia em que você está pregando. É onde você vai falar a revelação que Deus te deu. Olha, irmãos, eu estava lendo esse texto e isso ficou forte no meu coração. É isso que eu entendi desse texto, é isso que eu quero que você entenda, é isso que Deus quer falar com você essa noite. É onde você vai falar da revelação que Deus te deu. Olha só, é possível que através da sua mensagem vidas sejam restauradas, se rendam a Cristo, casamentos sejam restaurados, sabe? Pessoas se alimentem espiritualmente. É possível que alguém seja até curado de depressão ouvindo a sua mensagem. Mas o inverso também é verdadeiro. É possível que através de sua mensagem você desanime algumas pessoas. É possível que alguém saiu de casa pensando em se entregar para Jesus, mas ao ouvir a sua mensagem, ele mudou de ideia. Então o inverso também é verdadeiro. Então a mensagem é algo extremamente espiritual, tá? Algo extremamente espiritual. Então são esses os 3 pilares da pregação: tema, introdução e mensagem. Antes da prática, eu queria deixar algumas dicas aqui para vocês. 3 dicas, na verdade, né? 3 dicas que eu queria deixar para vocês. Primeiro, depois de ler várias vezes o texto, anote tudo que for possível. Você leu várias vezes o texto. Irmão Anderson, eu estou 3 dias lendo o texto. Já estou há 5 dias lendo o mesmo texto. Eu já li o texto umas 10 vezes. Umas 15 vezes. Li até em voz alta. Perfeito. Agora começa a anotar tudo que for possível sobre o texto. Tudo que for possível sobre o contexto. Vai anotando ali no papel. Eu coloco nesse papel, como eu já mostrei para vocês. Vai colocando. Essa fase de fazer a anotação é só um rascunho. Depois você vai passar a limpo, tá? As curiosidades desse texto devem ser anotadas para possíveis consultas. Poxa, não entendi o versículo X. Coloca lá no papel também a sua dúvida. Aí agora sim, você vai procurar no léxico, você vai procurar em um dicionário, em uma enciclopédia, em um comentário bíblico. Vamos lá. Próximo ponto. Aí eu coloquei, meu exemplo é de Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 42. Aqui é o rascunho, tá? O tema eu sempre deixo para o fim. Eu nunca coloco o tema de primeiro, mas isso é talvez uma falha minha, um defeito meu, mas é muito raro eu começar a mensagem pela elaboração do tema. Geralmente eu vou de trás para frente, faço a mensagem, depois a introdução, por último o tema. Mas outras pessoas fazem tema, introdução e mensagem. O tema eu deixo para o fim, a introdução. Eu coloquei essa introdução. Na passagem em questão, Jesus usou o trabalho de um agricultor para ensinar a dinâmica do reino de Deus. Ponto. Por que o trabalho do agricultor? Em Mateus capítulo 13, você tem a parábola do semeador, você tem a parábola do grão de mostarda, a parábola do joio e do trigo e, por último, a parábola do tesouro escondido. Até no tesouro escondido ainda é a atividade de um agricultor, porque aquele homem achou aquele tesouro escondido embaixo da terra quando ele estava arando o campo de alguém. Então, é um texto onde Jesus faz analogia do reino de Deus com a atividade de um agricultor. Então eu posso discorrer mais sobre a agricultura aqui, sobre o solo de Israel, sobre o tipo de plantações que eles tinham, né? Posso colocar alguma curiosidade nesse sentido aqui. Ou eu posso falar sobre o reino
de Deus presente e o reino de Deus escatológico. E aí vou discorrer o assunto. Percebam, irmãos, que eu coloquei poucas linhas aqui, porque é a ideia de um esboço. No esboço, eu resumo meu pensamento, de forma que ao bater o olho, ao olhar para o tópico ou para a introdução, eu lembre aquilo que eu quero falar. Então, essa é uma ideia resumida. Olhei, pô, bacana. Agora lembrei do que eu li, lembrei daquilo que eu meditei enquanto estava preparando esse esboço. Essa é a ideia dos tópicos e da introdução. Tem que ser algo curto e que acione a sua memória para algo que você estudou. Então eu coloquei lá. Assim como no reino, tópico 1, assim como no reino de Deus, a semente se desenvolve ocultamente aos olhos humanos, o reino de Deus também é assim. Quando você prega o evangelho para uma pessoa, quando você evangeliza uma pessoa, não dá para saber o que está acontecendo no coração daquela pessoa. Porque ali é uma terra que só Deus vê. Ali é um lugar que só Deus enxerga. Assim também, igual na agricultura. O agricultor, quando lança a semente, ele não sabe se a semente morreu ou se ela está germinando embaixo da terra. Ela não sabe se alguma praga comeu aquela semente embaixo da terra. Então, o reino de Deus ela se desenvolve assim. Não é algo que está de forma explícita diante dos homens. Então, o reino de Deus ele ocorre no interior da pessoa e não na vista. E é por isso que você tem lá na Mateus capítulo 13, os primeiros versículos, falando que uma semente foi roubada pelos pássaros, outra semente caiu sobre o terreno pedregoso, a pedra estava embaixo da terra, né? E ali o agricultor não viu aquela semente e aquela pedra. O agricultor também não viu os espinhos que já estavam ali na terra. Então, a semente ela se desenvolve ocultamente aos nossos olhos. Segundo ponto, o capítulo apresenta uma progressão. Observe que a primeira semente que ele lançou, as aves comeram. A segunda, ela até cresceu, mas secou-se porque não tinha raiz. A terceira, ela cresceu entre os espinhos, né? Mas os espinhos a sufocaram. E a quarta foi a que deu fruto. Depois, saindo dali, ele entra na parábola do grão de mostarda, né? Então, o grão de mostarda também cresceu e se tornou uma árvore, em que os pássaros se aninham nesta árvore. E a quarta, já se fala de uma grande colheita, ao ponto de se recolher o produto, de se recolher o que foi plantado, no caso o trigo, e levar a um celeiro, né? Aqui já se fala-se de depositar os frutos. Então apresenta uma progressão. Então o reino de Deus, ele parecia que não ia vingar. Mataram Jesus, mataram os discípulos. Parecia que ali a igreja não iria vingar. Mas a igreja cresceu, né? De tal forma que o evangelho chegou até o Brasil. E nós estamos falando aqui de Jesus. Nós estamos aqui falando do evangelho, da palavra de Deus, né? Então, esse evangelho, ele cresceu, ele progrediu. Agora, é interessante também você observar aqui que essa progressão também nos instrui, nos ensina a nós sermos persistentes com as coisas, né? Já pensou? Se o semeador tivesse parado, tivesse deixado de semear porque a primeira semente foi roubada e porque as demais não trouxeram frutos. Então tem pessoas que começam a orar pelo familiar ou por outro propósito e desiste de orar, desiste de continuar buscando a Deus. Tem pessoas que desistem de evangelizar porque nunca ganhou ninguém para Jesus. Tem pessoas que abandonam aquilo que Deus o manda fazer porque não está vendo o resultado. Mas a ideia que se tem é que tudo que você persiste em fazer, você vai obter sucesso pela sua persistência, né? Isso no âmbito profissional, mas no âmbito espiritual, tudo que você se dedica a fazer, você vai se aperfeiçoando e Deus vai lhe capacitando, dando graça cada vez mais, né? Eu vou tentar resumir aqui as minhas falas para você entender a ideia, tá? Que se não se deixar, eu acabo pregando aqui para nós.
né? Terceiro ponto, o chefe da família, ou seja, o filho do homem, plantou o trigo, o inimigo, o joio. Aqui você já deixa claro quem é responsável pelo quê, né? Então, o trigo pertence a Deus e o joio é o inimigo. O trigo é resultado do que o filho do homem plantou e o joio é resultado do que Satanás, do que o diabo plantou. E aí, a ideia é que, lendo esse tópico, eu discorra sobre esse assunto. Irmão, você é filho de Deus ou filho do diabo? Você é joio ou você é trigo? O que vai te caracterizar como joio e caracterizar como trigo? Por que que o joio apareceu aqui, né? Então a ideia é essa. Embora o joio esteja na plantação, o campo é de trigo. Qual a minha ideia com isso? A minha ideia com isso é dizer que o que Jesus plantou foi o trigo. O joio é uma consequência. E que algumas pessoas olham para os escândalos da igreja e pensam que a igreja é composta de pessoas imorais, de pessoas escandalosas, de pastores corruptos, pastores ladrões, de irmãos que andam dando mau exemplo, que não vivem aquilo que a igreja ensina. Não. Esses maus exemplos é apenas o joio. A igreja, ou seja, o campo, né, que é o mundo, o campo é formado de trigo e não de joio. Próximo ponto é o 5. Os anjos, na volta de Jesus, irão separar o trigo, acho que a ideia ali é trigo do joio. O corretor corrigiu errado, né? Os anjos vão separar o trigo do joio. E não são os servos de Deus que hão de fazer isso agora. Então, por mais que um pastor queira separar o joio do trigo agora, ele não tem autorização. Agora, a gente precisa deixar claro que o joio, ele não é aquele irmão imoral do capítulo 5 de 1 Coríntios. O joio, ele não é tão imoral quanto aquele irmão, mas ele não é tão fidedigno quanto o verdadeiro cristão, tá? Então, o joio é como se fosse um meio convertido, se é que existe isso, tá? É mais ou menos por aí. Por isso que Jesus não deixou ele arrancar, porque pegar essa passagem para tratar de exclusão na igreja, eu acho que talvez seja um erro muito grande, tá? O apóstolo João fala para os crentes não terem comunhão com aqueles que se dizem cristãos e não são, tá? Não terem sociedade. Então a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. O joio é um imoral melhorzinho, tá? É aquela pessoa que a gente... Só quem é da fé mesmo vai olhar para uma pessoa e vai dizer assim, rapaz, acho que fulano não é crente não. Para o povo do mundo, ele é crente. Mas para o povo da igreja, ele não é crente. Não sei se ficou claro a ideia. O tópico 6. Mesmo também não sendo trigo, o joio também cresceu. Mesmo o joio não sendo trigo, eu fiz as pressas, né? Mesmo o joio não sendo trigo, ele também cresceu. Ele cresceu moralmente, espiritualmente e eclesiasticamente. Qual é a ideia aqui? A ideia é que ele cresceu moralmente porque antes dele vir para a igreja, ele era um imoral. Agora, ele teve um crescimento moral, né? Então, antes de vir para a igreja, ele roubava. Antes de vir para a igreja, ele vivia dentro dos prostíbulos. Antes dele vir para a igreja, ele aplicava golpe nas pessoas. Depois que ele veio para a igreja, ele não faz mais isso. Ele passou a ser uma pessoa moralmente melhor do que isso. Ele progrediu espiritualmente, porque antes de vir para a igreja, ele não estava preocupado com a palavra, com oração, com espiritualidade, com ouvir a pregação. Ele não tinha preocupação com nada disso. Mas ele está no ambiente espiritual.
Então ele participa da palavra, da oração, da Santa Ceia e tal. Ele progrediu espiritualmente, porque antes ele não estava nem aí para essas coisas. Ele progrediu eclesiasticamente. Então ele se tornou, porque ele melhorou espiritualmente ou porque ele melhorou moralmente, ele se tornou um professor de escola bíblica, ele se tornou um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, né? Então ele progrediu eclesiasticamente. Aqui eu posso decorrer sobre esses 3 assuntos com a igreja. Aqui eu coloquei 6 de novo, mas seria 7, né? 7. Como reconhecer o joio? Né? Então eu coloquei, são religiosos, mas sem amor pelo próximo. Discorro com a igreja esse assunto. Não dá fruto, mas absorve os nutrientes do solo em que o trigo se alimenta. Né? Então o joio, ele cansa as pessoas que são da fé. Ele suga a energia dessas pessoas, porque ele é joio, ele não é trigo. Né? Ele prega a palavra, mas não vive ela. Ele ensina a igreja a tropeçar. Ele ensina errado a igreja. Né? Todo aquele que escandaliza o evangelho é o joio. Né? Então aqueles que fazem da igreja escândalo é o joio. Né? Simples assim. E aí eu discorro sobre esses assuntos. Antes da próxima palavra, vocês observaram que meu sermão aqui no rascunho ficou com 7 tópicos. 7 tópicos. Guarda isso. Temos 7 tópicos até aqui. E aí, eu fiz uso do dicionário. Fiz uso do Novo Testamento em grego. E uma palavra me chamou a atenção. E eu selecionei uma palavra-chave. Escandalon. Escandalon. No dicionário da CPAD, que é o dicionário que eu mostrei para você no segundo slide lá, que é o bege, a palavra escandalon, ele explica que escandalon é o que causa tropeço, uma queda, uma ruína moral ou espiritual. Então, qualquer coisa, uma atitude ou um ensino que causa um tropeço, que faz alguém tropeçar, que faz alguém cair da fé, que faz alguém ter uma queda moral ou espiritual, isso é um escândalo. Né? Um outro escândalo é um motivo de ofensa. Então aqui eu peguei o significado da palavra no original. Porque em português talvez escândalo seja algo que todo mundo esteja falando. Nossa, tá mal bafafá, todo mundo falando negativamente daquilo. Então isso é um escândalo em português. Mas no original, um escândalo é aquilo que faz alguém tropeçar, sem que as outras pessoas comentem. Né? Então, isso é um escândalo. Jesus disse que os anjos virão, no versículo 41, pegarão tudo aquilo que causa escândalo, tudo ali pode ser tudo aquilo, né? Aquilo pode ser aquele também, né? Que causa escândalo e jogará no fogo para ser queimado. Então, o escândalo pode ser uma pessoa, pode ser alguém, pode ser uma coisa. Né? Então, Jesus vai pegar isso que causa ofensa, que causa uma queda moral ou espiritual, ou aquilo que causa ofensa e vai jogar no fogo eterno. Já no dicionário da CBB, de Johannes Law, acho que é assim que se escreve, um escândalo é aquilo que leva alguém a pecar, ou aquilo que causa uma ofensa, uma oposição. Né? E aí eu esclareço para a igreja o que é um escândalo. Essa é a palavra-chave, no meu ponto de vista, né, que eu iria pregar sobre escândalo. Tá ok? Acho que por hoje é só, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Tem mais 2 dicas que eu não coloquei aqui no slide. Primeira dica é primeira dica é: elaborou o seu sermão? Tem 8 tópicos com essa. Esse rascunho que eu fiz tem 8 tópicos. Poxa, é muito tópico para eu pregar em 30 ou 40 minutos. Anderson, o que é que eu faço?
seleciona aquilo que não pode ficar de fora dessa pregação. Então pega lá os seus 4 tópicos mais importantes desse sermão, desse texto, né? Dessa passagem, desse esboço, melhor dizendo. Pega 4 tópicos desse esboço, 4 melhores tópicos desse esboço. Passa a limpo no papel. Isso aqui eu não posso esquecer. Mas antes disso, selecionou os 4 tópicos, coloca esses tópicos naquilo que você diria que é uma escala de importância. Então faz o ranking. E o último tópico tem que ser o melhor, tá? Tem que ser aquilo que você acha que a igreja vai vibrar, que a igreja vai gostar, que a igreja vai lembrar, né? Para que não ocorra da igreja começar empolgada com seu sermão e terminar cansada, tá? Então faz isso, que eu tenho certeza que vai ficar melhor. E por último, eu quero fazer um pedido. Vocês viram que eu não coloquei um tema nessa pregação. Coloca aí embaixo no comentário qual tema você colocaria nesse esboço, né? Coloca o tema dessa pregação, tá bom? Só para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês.